Olá, amados, a graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é aquele que nos ensina. Aquele que muito lhe foi confiado, muito lhe será cobrado. Não sejais mestre entre vós, porque de agora em diante não haverá mestre, mas há aqueles que são conduzidos pelo seu Espírito. E seu Espírito é o elo da perfeição. E aquele que está atento naquilo que ele nos concede, segundo as armas das nossas milícias, que não são terrenas, mas poderosas para destruir os principados e fortalezas, porque a palavra diz que se permitir com que o valente venha e lhe roube a verdade, em vão aquele que vigia, porque na verdade todo aquele que o Senhor concede da sua autoridade está vigilante e manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. Não permite com que o ladrão mine, com que o ladrão venha roubar a verdade em nós, que é o nosso tesouro. Aonde está o tesouro, está o coração. E o nosso tesouro não está naquilo que é valoroso para os meros mortais, segundo o padrão deste mundo, mas o que nos é valoroso está no alto. A sabedoria pura, viva e eficaz, mais pura do que os favos de mel e mais valiosa do que as finas joias. Aquele que nos mantém firmes e constantes, sempre na perseverança de corpo e alma e espírito incorruptível, a fim de que ele faça habitação em nós. E já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sem ele nada do que tem havia sido feito. Não divide aquilo que ele é riquíssimo com a carne, com aqueles que queiram seguir como carnais. Aquele que é carnal é carnal. Não se discerne as coisas de Deus, porque aquilo que se discerne por Deus é através do Espírito daquele que a palavra diz: quem poderá conhecer o Deus Altíssimo? Mas nós que temos a mentalidade de Cristo, requer que sempre estejamos conhecendo, experimentando. Esta é a perfeita e agradável vontade de Deus, que pela mentalidade em Cristo e sendo sempre transformados e jamais amoldados segundo o padrão deste mundo, permanecemos firmes e constantes naquele que nos traz a alegria do Espírito, o nome escrito no livro da vida, e a perseverança dia após dia em agradar o Espírito e juntamente com ele estarmos selados, redimidos para aquele grande dia que se aproxima depressa, aonde a palavra diz: ele sendo juiz supremo do alto, apto a julgar tanto aos vivos como aos mortos. Não erreis, porque dele não se permite escarnecer. Galardoa segundo a conduta de cada um merece, quer sejam boas, quer sejam más. Ninguém pode produzir essas boas condutas por si mesmo, somente através daquele que é o elo da perfeição. E uma vez que se imita aquele que é o elo da perfeição, temos o objetivo de também alcançar, não a perfeição, porque estamos sempre a tropeçar de alguma forma, mas estarmos sempre zelosos e fervorosos no seu espírito, porque, como ele disse, a quem muito foi concedido, muito lhe será cobrado, e aquele que não ajunta, com ele espalha. Assim como ele dizia a alguns que era por ele, segundo os discípulos diziam, ele disse: aquele que é por nós não é contra.
mas que então chegaria o tempo que falariam contra. E então é tempo aonde se conhece aqueles que falam em seu nome, mas é joio, não é trigo, é a semente má. E quando o trigo amadurecesse, seria conhecido o joio, porque o joio continua verde, continua na infantilidade, continua oscilante, continua como meninos, aonde não há discernimento e não se consolidou com o Espírito de Cristo. Mas o Senhor nos ensina, dele é a ira, é a vingança. Por isso a palavra diz, ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança, assim como ele é aquele que faz a separação do trigo e do joio. E assim ele está a proceder em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.